Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, espero que estejam todos bem. Estão preparados para mais uma aula? Esperamos que sim, hein? Então, antes de mais nada, o que a gente tem que fazer? Orar. Então, vamos orar. Fechem os olhos aí, onde vocês estiverem. E agora nós vamos orar ao Pai, tá bom? Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, pelo ar que nós respiramos, Pai. Pai, que essa lição, que essa aula, papai, venha trazer, papai, uma edificação para a vida de cada um dos juniores, Pai. Que eles venham receber essa palavra, Pai, que eles venham ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha ministrar no coração de cada um deles, Pai. Abençoa, Pai, o domingo de cada um deles, Pai. Abençoa, Pai, e que eles comecem um dia, Pai, completamente cheios da Tua presença, Pai, com essa palavra que nós iremos falar agora, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E, pessoal, primeiro é a oração, e segundo, Peguem a Bíblia, pega a Bíblia caneta aí. de vocês. Isso, e vamos lá, hein? Espero que estejam com a Bíblia aí. Se vocês não têm a Bíblia, desde o início a gente está falando, hein? Mas pede pro papai aí, pra mamãe, que vocês precisam de uma Bíblia para acompanhar com a gente aí, hein? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, né? Muito romântico, gente. Olha o coraçãozinho. Coraçãozinho. Nós vamos falar sobre um assunto muito legal. A gente gostou muito dessa aula. E nós vamos também entender que nós devemos buscar a Deus em oração em qualquer circunstância, que Ele vai estar nos direcionando em tudo que nós precisarmos, que a gente venha colocar a oração e a permissão de Deus em primeiro lugar. E do resto, pode ficar tranquilo que Deus ele sempre cuida. Hoje nós vamos falar sobre a lição 6, que tem por nome Buscando a Ajuda de Deus. Vai falar sobre um menino que vinha de uma geração muito abençoada. E eu creio que vocês vão gostar muito da aula de hoje, viu? Eu vou estar lendo aqui a introdução da nossa aula. Já a tia Marcela vai falar. Deus ensinou Abraão a confiar em sua vontade. Por isso, quando chegou o momento de escolher uma esposa para o seu filho Isaque, olha de que nós vamos falar de Isaque, filho de Abraão. Quando chegou o momento de escolher uma esposa para o seu filho Isaque, Abraão sabia que deveria ser uma moça que amasse a Deus e não adorasse falsos deuses. Afinal, Deus havia dito que Abraão faria uma grande nação. Lembra que ele fez a promessa nas aulas anteriores? Ele falou para Abraão que faria dele uma grande nação? Então é exatamente isso. Deus ele não esquece das promessas que ele faz para a gente. E ele sabia que o seu filho Isaque daria continuidade a essa grande descendência. Por que Abraão, o pai de Isaac, tinha essa preocupação, né, de encontrar uma mulher para o filho dele, né, para eles se casarem? Porque Abraão tinha uma promessa e ele sabia que Isaac ia dar continuidade. Então, quando a gente tem um propósito, e todos nós temos um propósito, não é qualquer pessoa que pode entrar na nossa vida. Não é qualquer amigo, qualquer pessoa que a gente pode ter do lado e se relacionar mais pra frente, né, como um namorado, como marido e mulher. Porque os propósitos têm que se unir. Então era essa a preocupação era essa a preocupação de Abraão, pai de Isaque, que ele não estivesse com qualquer pessoa do lado para que ele não deixasse de cumprir aquilo que Deus tinha para ele. Escolhas têm uma grande consequência. Se a gente escolher viver as nossas vontades, nós automaticamente esquecemos dos planos de Deus. E quando Deus ele tem algo preparado para nós, é super importante que a gente venha entender o que ele tem preparado, que a gente não venha tomar decisões sem antes consultar a Deus. E era isso que Abraão estava destinando para o filho dele, que ele não poderia ter qualquer mulher ao lado dele porque iria quebrar aquela promessa geracional. Então Abraão já estava preparando uma esposa para o filho dele. Quando vocês, hein, presta atenção, quando vocês crescerem e forem se casar, lembrem-se que a vontade de Deus é que você se case com uma pessoa que ame a Deus de todo o coração. Isso mesmo. Deus tem uma pessoa muito especial preparada pra gente. Ele tem um casamento abençoado preparado para vocês. Então, vamos estar atentos. Quando chegar a hora,
Porque Deus, ele vai sempre colocar alguém que vai unir o nosso propósito juntos. Exatamente. E aí, Abraão, preocupado, né, com isso, ele mandou o seu empregado de confiança ir até a cidade, a casa onde ele tinha parentes, para ali ele encontrar uma esposa para Isaac. Vamos ver como que esse empregado fez para achar a prometida. Sim, exatamente. Ó, depois de prometer a Abraão que iria fazer tudo direitinho, o empregado viajou para o lugar onde moravam os parentes de Abraão. Ele levou 10 camelos e muitos presentes para dar à moça que seria escolhida. Ao chegar àquela cidade, o empregado levou os camelos até um poço, onde as mulheres buscavam água para suas casas. Pois naquele tempo não havia água encanada igual a gente tem hoje, viu? Isso é bem interessante, porque as mulheres faziam esse trabalho antigamente. Vocês acreditam? Todo final de tarde as mulheres se reuniam e iam lá no poço buscar água para que eles tivessem água no dia seguinte. Ele então orou ao Senhor pedindo que Deus o ajudasse a encontrar a moça certa. Logo que ele orou, chegou ao poço uma moça muito bonita. Ela encheu seu pote e já ia saindo quando o empregado de Abraão lhe pediu água. A moça imediatamente deu-lhe água e correu a fim de buscar mais para todos os animais. Imaginem quanto trabalho ela teve, gente. Ela parar, vamos lá, vamos imaginar a cena. Ela estava fazendo o trabalho dela de todo dia. Todo dia ela ia buscar água com as outras moças para encher todos os potes que ela levava para que eles tivessem água no outro dia. Imagina ela parar para servir água para o servo de Abraão e depois ainda se oferecer para dar água para todos os camelos daquele servo. Imagina, vocês lembram que ele orou um pouco antes? Ele orou pedindo a Deus, que seja muito certo, sabe? Deus, que a mulher, que é a futura esposa de Isaac, ela pare. Olha o desafio que ele fez para Deus. Ele falou exatamente o que ele queria. Ele falou para Deus, eu quero que a esposa de Isaac, ela venha aqui buscar água, e quando eu pedir água para ela, ela imediatamente me dê água, e ainda ofereça para dar água para os meus animais. Imagina isso? E aí acontece exatamente o que ele pediu em oração. Gente, olha como é tremendo quando a gente ora a Deus para tomar qualquer decisão na nossa vida, né? Deus direcionou aquela mulher na direção dele, ela serviu água, serviu os camelos. E imagina quando a gente tem uma resposta de oração dessa, qual seria a sua reação? Imagina você pedir algo para Deus e ele fazer exatamente do jeitinho que você pediu. Não tem nem espaço para ele ter dúvida, né? De que era realmente ela. Exatamente. O empregado lhe perguntou quem ela era. E soube que o seu nome era Rebeca, que era filha de um parente de Abraão. Que encontro maravilhoso! Deus respondeu à oração e ajudou aquele empregado a encontrar a moça certa para Isaac. Então o homem se ajoelhou e louvou ao Senhor por ter lhe ajudado. Isso mesmo, gente. Deus cuida de todos os detalhes da nossa vida. Para Abraão era muito importante que o seu filho casasse com uma mulher certa para que ele não se desviasse dos caminhos. Para Isaac era muito importante também porque ele com certeza tinha vontade de se casar, de construir sua família, ter os seus próprios descendentes. E para o empregado também era muito importante porque ele prometeu para o patrão dele, né, para Abraão, que ele iria encontrar a mulher. Então, olha, cada caso e Deus cuida de todas as situações. Deus sempre responde às orações. Aqui no caso, Deus respondeu à oração de Abraão, Deus respondeu à oração do empregado, que ele pediu, Deus, me dê sabedoria para eu achar a esposa certa, para eu achar a mulher certa. E Deus respondeu a ele. Exatamente. E quem nos garante também, a Bíblia não diz. Mas Deus, ele une propósitos. Quem não nos garante também que Rebeca também não orava a Deus pedindo um esposo? Quem não garante isso? Que mulher não sonha em se casar, né? Eu imagino que Rebeca, ela também devia estar orando para Deus pedindo um esposo que amasse a Deus da forma que ela ama. E aí Deus, ele faz isso, ele une propósitos, é desse jeito que Deus faz.
Muitas vezes quando a gente menos espera, né? Menos espera. Porque Rebeca, quando ela saiu para ir até aquele poço, naquele dia, será que ela sabia que naquele dia a vida dela já poderia mudar? Exatamente. Então é quando a gente menos espera, mas Deus sempre responde. E olha só o que Rebeca fez. Foi tão de Deus, e por isso que eu falei, eu tô falando para vocês que eu imagino que Rebeca também orava por isso. Porque olha o que ela faz. Imediatamente, Rebeca apresentou o servo de Abraão à sua família. Ela contou o motivo da viagem daquele servo e a forma como Deus respondeu à oração dele. Todos entenderam que era da vontade de Deus que Rebeca se casasse com Isaac. Por isso, no dia seguinte, o empregado e Rebeca foram ao encontro de Isaac. A gente vai estar lendo um verso de Gênesis. Isso, só para vocês verem como que foi então esse encontro. É muito legal, igual o tio Felipe estava falando, que olha como, quando é de Deus, tudo dá certo. Rebeca acreditou no que o homem tinha falado, ela conheceu o homem ali no poço. Ela acreditou, levou ele para falar com seus pais e seus pais concordaram. Então, quando é de Deus, tudo dá certo. Todas as coisas cooperam realmente para que o propósito de Deus se cumpra, né? Sim. E agora vamos ver como que foi esse encontro, gente. Antigamente a gente sabe, né, que às vezes a gente não escolhia o nosso namorado, a gente não escolhia com quem iríamos nos casar, nossos pais muitas vezes escolhiam. E aqui foi exatamente assim. Eles iam se encontrar pela primeira vez. Olha como que foi. Então, Gênesis 24, do versículo 61, diz assim: Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Ber-lai-roi, pois habitava no Negueb. Era uma região. Certa tarde, Isaac saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. É muito aquela cena de... Primeira vista. Muito aquela cena de filme, gente. Os livros caem no chão, aí você vai pegar e os dois se olham. Vamos continuar. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Então ela começou a se preparar, porque ela sabia que era ele, o prometido dela, né? Vamos continuar. Rebeca e Isaac se encontraram e se casaram. Eles se amavam muito e desejavam ter filhos. Porém, Rebeca não engravidava. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão. E a gente volta nessa palavrinha, promessa. Quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Não importa como, quando e onde. Deus ele cumpre as promessas que ele faz. Mas Deus havia feito uma promessa a Abraão, pai de Isaac. Deus faria da sua descendência uma grande nação. Isaac orou e pediu filhos a Deus, pois confiava que o Senhor resolveria aquela situação que parecia impossível. Adivinha, gente? Se Deus respondeu a Abraão, encontrando uma mulher para o filho dele, se Deus respondeu o empregado, deu realmente a direção para que ele encontrasse a mulher certa, será que Deus respondeu a oração de Isaac para que a esposa pudesse ter filhos? Com certeza. A Rebeca não conseguia ter filhos, mas a gente vai acompanhar na história que ela engravidou. Deus abençoou ela para que o propósito se cumprisse. E é aquilo, pode demorar um pouquinho ou pode ser amanhã, mas Deus ele vai cumprir. Olha o que Deus fez. Sabe o que aconteceu? Depois de 20 anos de casamento, Deus respondeu a oração dele. Eles tiveram 2 de uma vez só. Olha só como Deus, ele, além de abençoar, ele abençoou em dobro. Era o sonho de Isaac ser pai. E quando veio o filho, veio 2 de uma vez só. Deus estava mostrando para ele que ele era o Deus do impossível. Que, na verdade, não existe a palavra impossível para Deus. Para ele, nada é impossível. Vamos lá. O nome dos bebês foi Esaú e Jacó. Deus cumpre suas promessas. Nada é impossível para ele. Isso mesmo, gente. E por isso a importância da gente realmente orar e obedecer à vontade de Deus.
Talvez Isaac poderia falar, não, pai, você que vai escolher a pessoa que eu vou me casar? Não, não quero assim. Talvez o empregado, com medo, né, de achar a pessoa certa, pudesse ter pegado qualquer mulher, não ter orado antes, mas a Bíblia diz que ele orou o empregado antes de encontrar a mulher certa. Então, quando a gente ora e quando a gente realmente obedece às direções que Deus vai nos dar, tudo acontece. Se lá na frente a gente vê, eu não posso ter filho, Deus vai nos abençoar para termos filho, porque a gente seguiu desde o começo a vontade de Deus. Então, Ele sempre responde às nossas orações, independente do que nós estivermos passando. Aqui a gente viu que foi uma história de amor, foi uma história em que Deus abençoou para que Isaac tivesse um casamento abençoado e pudesse seguir, né, com os propósitos. Mas em qualquer situação que a gente passa, seja de saúde, seja sobre amigos, seja sobre ir bem na escola, qualquer oração, Deus sempre responde. Pode ter certeza que Deus, ele é um Deus que... Ele não mente. Deus não mente. Deus, ele é um Deus fiel, verdadeiro, justo, e ele não esquece daquilo que ele te prometeu. Então, hoje nós vamos lançar um desafio para vocês. Você quer saber qual é esse desafio? Eu quero. Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês essa semana orem, pedindo a Deus que Ele venha mostrar para você o que Ele quer que você viva. Quais as promessas de Deus na sua vida. Eu quero encorajar vocês a orarem pedindo para Deus direção em todas as áreas. Seja na escola, seja na área profissional que futuramente vocês vão seguir uma área profissional, seja no seu chamado dentro da igreja, seja na sua família, seja as suas amizades, quais amizades que você tem que ter. Eu quero encorajar vocês nesse desafio para que vocês orem cada dia da semana por algo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, mas vocês não precisam fazer igual eu. Segunda-feira eu vou orar para Deus que Ele venha revelar o que Ele quer que eu venha fazer no meu ministério dentro da igreja. Na terça-feira, eu vou orar a Deus para que Ele me mostre pessoas que Ele quer que eu vá falar do amor dEle, por exemplo. Algum amigo seu que precisa ouvir do amor de Jesus. Sabe, aquele seu familiar, aquele seu primo que precisa ouvir do amor de Jesus. Que você venha orar na quarta-feira para que Deus ele venha revelar o que Ele tem preparado para você na sua área profissional, na sua área escolar, no seu currículo acadêmico, o que Ele tem preparado para você. É importante a gente, desde cedo, começar a orar pedindo a direção de Deus para todas as áreas das nossas vidas que nós queremos seguir. Né? Eu quero encorajar vocês a fazer isso. Esse é o desafio dessa semana. Isso aí, gente. Vamos colocar diante de Deus todos os nossos sonhos, tudo aquilo que a gente pretende realizar e pedir para que Ele confirme se realmente essa é a vontade dEle. Porque assim nós seremos abençoados e tudo irá bem conosco. Exatamente. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você amar a Deus e viver no centro da vontade dEle, pode ter certeza que do resto Ele cuidará todos os dias da sua vida. E quando chegar a hora, vocês também vão encontrar uma namorada e um namorado segundo a vontade de Deus. Exatamente. Tenho certeza. Fica na benção aí, ó, os pais. Eu sei que para vocês o assunto vai ser meio... Vocês vão falar, nossa, mas já tá falando de relacionamento. Mas não é só relacionamento, em todas as áreas. A gente colocou isso que é o que a aula tá falando, mas que vocês incentivem os seus filhos realmente a colocar Deus em qualquer área da vida deles, que eles venham orar a Deus pedindo direção para cada uma delas, tá bom? Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, uma semana cheia de alegria, cheia de amor, que a sua família, a sua casa venha ser abençoada e que não venha faltar nada. Amém, gente? Amém? A gente vai orar com vocês então e até mais. Até mais. Pode orar, tia Marcela. Senhor Jesus, queremos te agradecer por mais essa aula. Obrigada, Senhor, por sempre ouvir as nossas orações, Pai. Obrigada por sempre nos ajudar, independente da situação em que estamos. Nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, Pai, e a descansar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, a nossa família. Cumpra, Senhor, o Teu querer em nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo. Tchau, gente.